Aqui Está estamos nós, começando. mais uma vez, se intrometendo já. Já deu conflito. Vai lá, Lê. Faz a introdução dessa vez. Pode ir. Tá começando mais um InfinityCast e eu não sei fazer isso direito, por isso que eu deixo pra ele fazer. Está começando o Infinitecast número 25. Hoje nós vamos falar sobre vendas sob medida. Vamos falar sobre e-commerces que trabalham com personalizados e encomendas. Estou aqui com o meu parceiro Alexandre Hostert, nosso futuro CTO aí, diretor de infraestrutura da Infinity, e mais 1 milhão de títulos, né, Ale? O Ale da 20. É isso aí, cara, pronto, é isso aí. Estamos aqui, trabalhando bonitinho, junto aqui, né, melhorando, com muitas novidades na manga. Olha aí. Mas a gente não pode contar ainda. E como sempre, caso vocês não nos acompanhem, eu sou o Norton Torga, sou CTO da Infinity e sou o host aqui do InfinityCast. Estamos aqui na companhia do Richard. Fala, Richard, tudo bem com você? Tudo maravilha, vocês. Tudo tranquilo. Joia. Richard é um especialista, ele possui um e-commerce, né, Richard? Chama Isso aí. Sari, não é isso? Isso. E Richard, apresenta pra gente, vamos entender melhor como é que é a sua história, como é que é essa experiência sua trabalhando com esse ramo tão complicado de trabalhar, né, tão complexo. É verdade. Assim, a gente acaba tendo um produto que tem algumas peculiaridades e o processo de compra desse produto é um processo um pouquinho mais complexo do que a maioria dos produtos que a gente vê em e-commerce, né? Então, por isso, eu acho que a gente tem bastante coisa aqui para conversar sobre isso. Bom, começando a contar a minha história, se vocês terem ideia, começa lá quando eu era criança. O meu avô era garimpeiro. Então, o ouro já entrou na minha vida, assim, lá no comecinho, né? Eu lembro, minhas primeiras lembranças, eu tenho, assim, eu brincando com as bateias do meu avô na casa dele. Né? Meu avô, naquela época, sumia, né? Ia para o Mato Grosso, ia para onde tivesse garimpo, ficava 2, 3 meses fora e voltava com ouro para negociar e tal. E aí meu pai é relojoeiro de profissão, então ele também passou a vida dentro de joalherias, né? A maioria das joalherias eram dentro das relojoarias, eram dentro das joalherias. Então eu também tive esse convívio cedo no mundo das joias e dos relógios, e acho que depois foi só uma sequência a gente começar o negócio, né, e começar a vender, e daí a história do e-commerce vem bem depois, né? A gente começou a empresa lá em 95, meus pais começaram a empresa lá em 95. Eu, nessa época, não morava aqui, eu estava morando fora, eu fui fazer mestrado, depois eu voltei a trabalhar aqui na empresa da família, e estou aí desde então. A gente hoje atende, né, online e presencial, né? Temos a loja online e presencial. Online a gente deve estar fazendo uns 6 anos aí de online, de uma presença um pouquinho melhor no online. A gente tinha lá, acho que há mais tempo, um sitezinho, aquela coisa bem incipiente que todo mundo tinha, sabe? A gente tinha aquele sitezinho lá, meio de referência, assim, só, que tinha o telefone, o contato e tal, mas não era o e-commerce, né? Então, o e-commerce surgiu mais para cá, na percepção da necessidade de estar presente aí no e-commerce também. E a joalheria fundada acho que eu já comentei, 95 ou 96, mais ou menos, e estamos aí desde então. Que legal, baita história, hein? Pois é. Legal, avô, tem né? coisa. Tem gerações, bem legal, é bem legal. É um negócio geracional, verdade. É legal, eu me sinto muito em casa, assim, para mim é uma coisa que não é uma novidade, eu me formei em administração, né, e para mim foi uma sequência lógica, assim, estar aqui de novo, voltar, né, porque eu fiquei um tempo fora, estudando, mas sempre só esperando a hora de eu voltar e trabalhar com isso de novo, porque isso está no meu sangue. Que massa, que legal. Mas, Richard, agora que você contou a sua história, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho que muitas pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo gostariam de saber. Como é que foi para você que tem um comércio físico e teve um comércio virtual durante a pandemia? Como é que a pandemia afetou o negócio de vocês? Olha, a pandemia nos pegou, assim como todo mundo, né? Nos pegou de surpresa, né? Ninguém sabia para onde correr a hora que realmente pegou. Eu digo assim, a gente deu sorte, por um lado, porque a gente já tinha um e-commerce bem estruturado. Sorte por quê? Porque ninguém previa isso, né? A gente
a gente estava investindo no e-commerce a longo prazo, né? Então, essas decisões que a gente acabou tendo que tomar em 2, 3 meses eram decisões que a gente tomaria em anos, talvez. Então, isso foi muito rápido. Então, a pandemia catalisou todas essas decisões, tiveram que ser tomadas de maneira mais rápida e aumentou o risco, né, dessa decisão, que é tomada de maneira mais rápida, com menos recurso, mas tivemos que fazer, mas ainda bem, né, como eu falei, demos sorte da gente já ter um e-commerce bem estruturado. Então, quando veio isso e a demanda começou a surgir, aumentar muito na parte do e-commerce, né, a gente teve um boom nos nossos indicadores aqui de cliques, de visualizações, contatos através do site, venda também, isso foi um boom, né? Por um lado, isso foi bacana, né, porque a gente conseguiu migrar a perda que a gente teve de vendas na loja física, a gente conseguiu migrar até certo ponto, não vou dizer que foi igual, não foi igual. Tinha uma outra característica, a gente tem uma outra característica nas vendas online, o ticket médio é mais baixo, mas foi um grande aprendizado para a gente, assim, rápido, e onde, como eu falei, a gente teve que decidir tudo meio que de última hora, mas o e-commerce estava ali formatadinho, foi uma questão mais de adequar o pessoal, o treinamento, tal, a parte tecnológica estava relativamente bem resolvida, né? Então a gente conseguiu aguentar essa demanda, represou um pouco aqui no atendimento, daí, porque a gente não tinha gente para atender, e as entregas, estava tudo um caos, né? Então, apesar da gente estar mais ou menos estruturado para isso, meus fornecedores foram impactados, né, de logística, os meus fornecedores de tudo que eu tenho aqui, né? Os clientes também, né? Era tudo uma novidade para eles também, né? Então a gente teve que entender isso, absorver. Não foi fácil, mas acho que a gente passou, não vou dizer ileso, mas a gente passou bem, né? A gente passou bem, a gente se adaptou bem. E aqui eu gosto de falar para a turma aqui que o Darwin, apesar de ser um biólogo, ele falou muita coisa que a gente pode usar na administração. E ele diz o seguinte, que as espécies que têm mais sucesso não são as espécies que são as mais rápidas, as mais altas, nem as mais fortes, são as que se adaptam à mudança do ambiente, né? Então a gente viu que muita gente saiu do mercado, né, porque não conseguiu se adaptar, não deu tempo, né? Então a gente conseguiu se adaptar, eu acho que foi um aprendizado bem grande, mas a gente conseguiu se adaptar e saiu relativamente bem aí dessa pandemia. Que legal, que legal. Então vocês tiveram que mudar pouco, né? Eu não sei, vocês já estavam trabalhando já com e-commerce e acabou tendo que investir o que mais? Em rede social? Como é que foi isso? Sim, aí a gente entrou mais no atendimento. A gente tem, até pela característica do nosso produto, a gente tem a nossa venda, o e-commerce puro, assim, que eu diria que é aquele processo mais limpo de compra, onde tem pouca interação pessoal, que a pessoa vai entrar no site, escolher o produto, colocar no carrinho, pagar e vai receber em casa. Essa é a minoria das nossas vendas. Se tivesse sido assim, a gente teria tido menos trabalho, vamos dizer. Mas não é. Nosso produto exige um processo um pouquinho maior, processo de compra um pouquinho maior. Normalmente, 80% das nossas vendas, elas passam por um atendimento personalizado, né? Normalmente, ela migra para o WhatsApp ou para um telefonema, onde a pessoa vai tirar as dúvidas e principalmente quer conhecer também a gente, né? Um produto que, infelizmente, tem uma reputação de ter muita gente mal intencionada no mercado, né? Todo mundo pergunta, mas é ouro mesmo? Isso é o que eu mais ouço. Então, a gente tem que mostrar primeiro, né? Criar essa credibilidade, que é um pouquinho mais difícil de criar, um pouquinho mais demorado de criar, nem digo mais difícil, mas é mais demorado. Mais detalhado, né, para a gente criar essa credibilidade, ultrapassar essas barreirazinhas de venda, aí para concluir a venda. Então, nessa época, o que aconteceu? A demanda para isso cresceu demais, esse atendimento que não era um atendimento simples, né? Então, a pessoa entra em contato e aí começa, aí ele manda uma foto e aí vai, aí tem um monte de coisa para ser respondida ali, a gente precisava de gente. Então, o investimento foi mais em colaboradores mesmo, treinamento e colaboradores para
atender essa demanda que vinha dali. O resto, esse e-commerce mais puro, aí esse estava fluindo bem, né? Quando a gente conseguia resolver a questão de entrega, né? Às vezes alguma outra coisa ali que também estava prejudicada pela pandemia, essa questão em si do atendimento se resolvia sozinha, vamos dizer. Entendi. Então, é interessante, porque muitas pessoas acham que e-commerce é só abrir e deixar os produtos lá que todo o processo acontece, né? Exatamente. Isso acontece bastante, né? Mas, na verdade, tem que fazer todo aquele processo, né? Principalmente, imagino eu, no seu ramo, que tem que ter uma experiência de compra, né? Tem que explicar todo o processo. Isso mesmo. Como você falou, existiu acho que uma tendência nos últimos tempos aí de todo mundo ter um e-commerce, por necessidade, claro, e pela facilidade que é hoje você conseguir colocar teu produto numa loja virtual. A gente tem um monte de coisa pronta ali que é só você começar a colocar umas fotinhos e tal, e você acha que vai vender, mas não é por aí. Eu digo sempre que assim, a gente vende, a primeira coisa que eu vendo aqui é uma foto, né? Então a informação visual tem que estar perfeita, linda, maravilhosa. Aí depois vem a informação técnica, que também tem que estar lá muito bem explicadinha. No nosso caso, né? Que gema que está na joia, qual é o peso, qual é o tamanho, se é ouro 18, é outro tipo de material. A gente só trabalha com ouro 18, mas enfim, a gente tem que estar muito bem, tudo tem que estar muito bem fácil, muito bem claro para o consumidor. Para quê? Para que o e-commerce tenha a grande vantagem de realmente facilitar o processo de venda. Porque se o cara faz isso, abre o e-commerce dele lá, enfim, e não disponibiliza toda essa informação para o cliente dele, o que vai acontecer? Se o cliente realmente tiver a fim de comprar dele, porque vai ter outro que vai estar disponibilizando toda aquela informação e tal, e vai ser mais fácil. Mas se ele conseguir que o cliente esteja a fim de comprar dele, ele vai ter que atender um telefone, vai ter que responder tudo aquilo e tal. Então, a facilidade do e-commerce, nesse sentido, ela é exatamente essa, você deixar toda a informação já lá para o teu cliente e ele vai entrar em contato com você por um detalhe ou outro. Ou no meu caso, que a gente sente bastante, é muito a questão assim, da segurança e tal, mas assim, as informações do produto tem que estar lá, tem que estar bem claras. Isso, voltando um pouquinho ao tema da pandemia, a gente já tinha feito essa lição de casa, já estava bem resolvidinha. Então, a gente conseguiu navegar bem aí nessas águas turbulentas. Que legal, estavam preparados pro futuro já. Tava assim, sem saber muito, mas já tava. Não, e que bom, porque não ia dar tempo, né? Não ia dar tempo. Isso foi o que a gente viu muito, assim, né? Aqui no ramo, eu conheço muita gente da área aqui, isso foi o que a gente viu, as pessoas saíram correndo atrás de ter uma página no Facebook, sabe? As coisas mais simples, assim, as pessoas foram correr atrás e daí já não dava mais tempo, daí já perdeu venda, daí já perdeu cliente, e graças a Deus a gente passou ileso aí. Poxa, que legal. Sabe que eu tava repensando aqui enquanto você falava, né, que deve ser uma experiência bem interessante mesmo, né, de fazer eu pensando como eu consumidor, né, eu fazer uma compra de algo tão valioso, né, uma joia, ouro e tudo mais, exatamente, online, né, e isso que você falou de ter esse atendimento, de ter toda essa preocupação de passar essa confiabilidade de forma digital, é interessante, né. É uma coisa interessante. Aí você falou que tem a loja também física, mas que sim, hoje, a gente tem a loja física. Hoje o digital, o e-commerce é o teu carro-chefe maior, vamos dizer assim, né? Vamos dizer que você tem mais venda por ali. Eu tenho mais venda por ali, sim. E você acha assim, como é que você faz para fazer esse balanceamento? Porque durante a pandemia você disse que diminuiu as vendas do físico, isso é óbvio, né? Sim. Aumentou do digital, mas não pensando em permanecer apenas no digital, que hoje você tem essa loja física e isso é um plus para quem quer ver o material. Sim. Mas como que vocês fazem essa distribuição? Como é que você faz para conseguir dar a devida atenção para o digital, visto que é o teu carro-chefe, te demanda mais atenção? Como que é isso para vocês? Sim. Hoje a gente tem, assim, vamos dizer, times separados para cada coisa. Apesar de um vendedor da loja física poder fazer um atendimento que vem através da loja virtual, isso é essa interação que a gente tem, os vendedores, né, o canal de venda, o contato vem através do site ou do WhatsApp,
algum vendedor toma conta do contato e segue o atendimento assim. Mas a gente, falando em loja física e esse balance entre essas duas coisas, eu acho que ainda não dá para separar muito, assim, tá tudo muito junto, assim, a loja física fazendo parte do virtual e vice-versa, porque, de novo, eu acho que isso tem muito a ver com o meu produto, né, com o nosso produto aqui, que ele ainda é o comportamento do consumidor ainda, eu acho que isso vai mudar, está mudando cada vez, mas ainda passa muito pela fase sensorial, física, né, você pegar, você ver foto de vários ângulos, você pode tirar uma foto no anel, você pode tirar uma foto no dedo para mim, por favor, não, mas essa mão é muito fina, não tem alguém um pouco mais, uma mão maior, acontece isso, então, essa interação do mundo físico e do que vem do e-commerce, que daí acaba nem sendo mais né, acaba sendo físico já, é muito grande, então eu vejo essas coisas, eu não consigo ver isso como duas coisas separadas, né? Ela vai ter ali umas nuances diferentes de uma e de outra, né? A diferença é o cliente que entra pela minha porta e eu apresento a minha mercadoria, ele pega, ele experimenta e tal, e o quanto eu consigo replicar essa experiência no cliente virtual, esse é o grande desafio. Né, replicar a experiência, porque veja, a loja tem um cenário de luz, tem cheiro, tem um atendimento pessoal mesmo, né, pessoa com pessoa, tem o touch ali, a pessoa pegar, experimentar, e no online não tem nada disso. Então, o desafio é esse, conseguir migrar toda essa experiência para o e-commerce. Eu penso assim, a minha característica de consumidor é que eu devoraria o site primeiro, olharia tudo que tem, todas as especificações, todas as fotos, Sim. todos os produtos relacionados, para chegar na loja e só fazer a prova. Sim, essa é a minha característica. Então, sabe que já escreveram um livro sobre isso, né? O pessoal do Google escreveu um livro que fala exatamente dessa mudança que aconteceu, que chama-se ZMOT, Z-M-O-T, que quer dizer Zero Moment of Truth. Então, esse que você está falando aí é o momento zero da verdade. Onde o consumidor já escolhe o que ele quer. A gente tinha lá atrás um comportamento que passava do estímulo, prateleira, experiência. Hoje ele é estímulo, pesquisa, que daí é o ZMOT, que é o que você está falando. Você não entra só no meu site, você entra em vários sites, ia pesquisar, ia comparar. E quando você viesse aqui, você já decidiu, se eu nem ia vir aqui em outro lugar, você já decidiu que você ia comprar. Uhum. E essa tua experiência de compra, que antigamente ficava só com você, você ia para casa, sei lá, comprei uma máquina fotográfica, né? Sei lá, vai nascer meu filho, preciso de uma máquina fotográfica, eu estímulo. Aí o que eu fazia naquela época, sei lá, um tempo atrás? Ia comprar uma revista de fotografia, né? E olhar ali, ia ter ali, sei lá, 10, 20 câmeras diferentes. Ia na loja. Na loja, qual loja? A loja que está mais perto, a loja que eu conheço, a loja de uma indicação de alguém, né? Uhum. O físico, né? Era restrito ao físico, né? Chegava lá na loja, o vendedor ia te mostrar, sei lá, 3 modelos que ele tem e você ia decidir para você comprar ali na hora. Aí o momento zero estava ali, né? Uhum. Você comprou. Aí você ia para casa, usava a câmera, achava horrível, não gostou. Sei lá, não gostou, era uma porcaria de uma câmera, fez uma má compra. Isso morria com você essa informação. Sim. Você falava para um amigo teu ou outro, ou se alguém fosse te perguntar sobre câmera, você ia falar isso, mas morria com você. Hoje, essa informação, ela está online, o boca a boca está digitalizado. Né? É só eu querer, eu vou comprar imagina hoje comprar uma câmera, deve ser até difícil, tanta informação, hoje é outro extremo, né? Tanta coisa que a gente tem para filtrar, né? Então hoje você vai comprar uma câmera, bota lá a câmera, vai aparecer 1 milhão de coisas, tua experiência com a câmera, de várias pessoas, tal. Então a tua experiência vira o momento zero das outras pessoas no processo de compra. E assim, entender isso para quem está dentro do e-commerce é crucial. Sim. Aliás, uma dica bem legal aí para quem for entrar aí no mundo do e-commerce, esse livro chama-se, é de graça, é só baixar ele. Foi escrito pelos diretores da Google, é um livro bem antigo já, mas o conceito é ainda muito atual. Muito válido, né? Interessante. Eu lembro quando eu tomava, sei lá, sorvete quando eu era pequeno,
E aí você chegava na sorveteria e perguntava, quais sabores tem? Aí a pessoa te respondia, sim. É isso aí. Sabores, olha lá. Hoje em dia você vai fazer qualquer tipo de compra, você já Sim, meu. você busca lá Isso qual que é a mesmo. mais próxima, mais bem avaliada, como é que Isso é. aí. Você faz todo aquele processo de, mesmo que rapidinho ali, você já quer o melhor, né? Você já faz aquela curadoria rápida, né? Exatamente. É por isso que eu mencionei isso, né? Porque tem muito produto que você compra no e-commerce tranquilo, mas produto assim que é de porte mais caro, de produto de valor maior, a gente tem ainda aquele certo receio. Então é normal. Por isso que é legal que você está preparado para isso, né? E veja, antigamente a gente dedicava tempo para pesquisar sobre coisas mais caras, né? Vou comprar um carro. Então você dedicava tempo, porque era proporcional à grana que você ia gastar. Você ia dedicar muito tempo para aquela pesquisa. Mas para você comprar uma caneta, você não ia perder tempo. Hoje é tão fácil você pesquisar sobre uma caneta que você vai lá e põe lá, sei lá. Quero melhor caneta, sei lá, para canhoto. Você vai achar, vai ter caneta para canhoto. E hoje é assim, hoje então tá muito fácil de pesquisar, né? Tá muito fácil de buscar informação. O cliente já vem muito mais preparado, né? Eu tenho pena dos médicos, né? Eles sofrem a mesma coisa, né? O cara chega no consultório já sabendo o que ele tem. Né? Exatamente. Que ele consultou com o Dr. Google. Era com o Dr. Google. Sabe a piadinha, né? Qual? Tem uma placa no consultório médico que está escrito assim: se você é consultor, o Dr. Google está procurando uma segunda opinião, consulte o Dr. Yahoo. Bom, agora é consulte a ChatGPT. Tem ChatGPT agora. Tá aberto meu ali, ó. O Dr. Google foi aposentado. Agora chegou um novo doutor na área. É isso aí. Muito legal, muito legal. Richard, deixa eu te perguntar. Você comentou com a gente aqui que o mercado digital de vocês agora está maior do que o físico. Então você acha que é plenamente possível você conseguir permanecer somente com o digital? Ou você acha que o físico ainda é muito relevante para você, seja pela experiência da compra, seja para poder experimentar ou coisa do tipo, ou realmente porque tem gente que prefere o físico? O que você acha? Sim, eu acho que ele continua sendo relevante. Não vejo no curto prazo a gente não ter o físico. O físico, primeiro que ele vai atender aquele cliente que ainda não quer comprar virtualmente, né? Que ele existe uma preocupação também em geral, até de quem compra na internet, eles nos perguntam assim: você tem loja física? Ele pode estar lá no Maranhão, mas ele quer saber se eu tenho loja física. Ele quer ver foto da loja física às vezes. Isso traz segurança para o cliente. Então, esse é o primeiro ponto que eu não abriria a mão hoje de ter um espaço físico. Apesar de eu já poder hoje ter um espaço muito reduzido, diferente do que eu tinha. Nós tínhamos loja, a gente chama assim, loja de rua, né? Hoje a gente tem um escritório, a gente atende com área marcada, muito mais segurança para mim, para o meu cliente, mas continuamos tendo a loja, tem vitrine, quem quiser ver, tá tudo aqui. Não abriria a mão também, porque eu tenho uma receita boa que vem daqui, apesar do e-commerce estar um pouco maior, mas a receita ainda é uma receita muito boa vindo daqui. E a gente tem necessidade de espaço físico, já tem uma necessidade de espaço físico para tudo, para guardar mercadoria, para o dia a dia, a gente tem oficina, então a gente dedicar um espaço dessa loja para o cliente que quer vir aqui ver é bem conveniente também. Não vejo isso no curto prazo, a gente abrindo mão disso. E é interessante você falar isso porque eu vi isso, pelo menos a percepção minha. Muitas lojas antigamente era só o seguinte: eu tenho minha prateleira, você vem cá com o produto e tchau. Hoje em dia o espaço físico ele tem mais faces, né? Você faz e traz para fazer um workshop, para você explicar sobre o seu produto. É isso. Você consegue trazer... Esse é bem o ponto que acaba acontecendo aqui. O cliente já viu online, ele já sabe tudo sobre o produto. Mas ele vai chegar aqui para experimentar, colocar, sei lá, na orelha, na mão, vai vestir e tal, e é isso. Ele vai ter aquela última barreirinha que falta para ele efetivar a compra, que talvez seja essa mesmo, pegar no produto e tal. E principalmente para peças mais caras, né? A gente vê que é uma peça barata, com pouco compromisso ali, uma peça bem simples, sei lá, vamos dizer, um brinquinho de bolinha. É uma peça relativamente barata, acho que não tem nada mais barato mesmo, né? O ouro está super caro, mas assim, dentro do nosso portfólio é uma peça barata.
esse cliente, nesse momento que ele tem essa necessidade, o virtual pode dar conta. Ele não precisa vir aqui. Ele vai comprar, embalar, entregar e acabou. Mas esse mesmo cliente pode comprar uma peça mais cara e aí, de repente, surge a necessidade dele vir até aqui, experimentar. Você imagina assim, a gente tem muitos casais de namorados. Eles querem vir aqui, os dois juntos, experimentar as alianças, discutir entre eles. Então, isso no virtual ainda não dá. Ainda não dá. Talvez apareça alguma tecnologia aí, mas ainda não dá. Então, ainda continua sendo muito importante, sim, o espaço físico. Entendi. No meu caso. E é interessante porque você comentou de casal, etc. Às vezes, pelo menos eu percebo isso, quando você está no virtual, é difícil você conseguir atender a pessoa, ela entrar e comprar mais do que ela imaginou comprar. Exatamente. No físico é mais tranquilo, porque a pessoa chega e você fala, poxa, mas isso que você está usando vai combinar com aquilo. E aí você consegue, né, fazer um trabalho muito maior, né? Um upselling, né? Exatamente. É mais difícil, sim, é mais difícil. O que a gente tenta fazer aqui com um cliente que vem através do né, seja do WhatsApp, seja direto aqui no chat do site, é tentar criar uma experiência mais próxima possível do cliente, tentar entender essa necessidade aí, talvez fazer um upsell aí, ou enfim, mas ao máximo tentar entender, tentar interagir pessoalmente, quebrar o gelo um pouquinho, porque a internet é fria, né? E assim, o meu produto não é frio, eu vendo emoção, eu vendo amor, eu não vendo joia, eu vendo emoção que está por trás dela. Exatamente. Então, para mim, a internet é fria, né? Eu preciso, e quando o cliente me dá a chance, a gente agarra essa chance e tenta desenvolver ali uma conversa para quebrar esse gelo. É aquele cliente que entra lá no site, compra, eu só entrego, eu perco a chance. A gente tenta interagir e tal, mas tem gente que não quer interação, também tem que entender isso. Mas quando o cliente abre a porta, a gente tenta entrar e entender e criar uma relação, criar uma atmosfera um pouco mais quente do que é o e-commerce puro. Isso é verdade. Eu sempre sinto essa falta de contato. Por isso que quando a gente fez o site da Infinity, a gente tentou usar em alguns espaços uma piadinha ou outra para deixar um ambiente mais leve, mas sem perder o lado profissional, para não ficar aquela coisa escrachada, mas ficar um negócio mais amigável, mais receptivo. Porque a internet realmente tem essa característica, né, de ser muito fria, né? Olha, deu certo comigo, viu? Funcionou para você? Funcionou, tô aqui, pô. A gente tenta trazer isso e a gente sempre fala no produto de que a característica principal é atendimento, porque produto por produto tem muitos no mercado, né? Mas aquele realmente vai te dar aquela atenção, aquele cuidado, são poucos, né? E a gente tenta focar muito nisso, principalmente quando a gente vai só colocar no site, né? Que a gente vai conversar com o cliente, mas o cliente está só lendo. A gente tenta trazer essa característica. Mas é interessante, realmente, esse negócio de internet ser uma coisa fria. É uma excelente característica, é um excelente ponto, né? Que você comentou. Sim, ele conceitou muito bem, né? Descreveu muito bem, né? Exatamente. Agora, Richard, a gente está você falou um pouquinho sobre entrega, né? E eu fiquei curioso com o seguinte: como é que vocês lidam com isso, né? Com a logística, mas não a logística da entrega, a logística reversa, de quando alguém desiste alguém devolve um produto, porque isso gera um certo desafio por causa do valor. Sim, do valor. Com isso? Falando aqui primeiro da desistência. A desistência no site a gente vai atrás. Quando o cliente deixa uma oportunidade, ali, um contato, a gente vai atrás das maneiras tradicionais, respeitando muito a privacidade, né? Só jogando aquela tá aqui, você não quer mesmo e tal, e aí tentar ali por e-mail ou por WhatsApp ou por algum outro canal que a gente tenha liberado ali pelo cliente, tentar essa conversa para resgatar essa venda. A devolução é um pouquinho mais complicado, né? Exatamente porque são peças com um valor mais alto. Graças a Deus a gente tem muito poucas, assim, mas para mim nem é um problema, assim, a gente tem pouquíssimas devoluções. Legal. E sabe, eu entendo por que a gente tem poucas devoluções, porque a compra não foi impulsiva, a compra foi pensada. A gente conseguiu vender
o que a pessoa queria realmente receber. Porque a devolução acontece, às vezes, por questão financeira, mas normalmente é pelo gosto. O cara recebeu em casa, olhou, experimentou, não gostou, vou devolver. Né? Então, é claro que a gente segue a lei aqui, né? Tem prazos e a gente tem lá no site bem especificadinho a nossa política de devolução. A gente não cria nenhum problema para devolução, a questão é só ver se a peça está do mesmo jeito que estava e pronto. Mas a gente tem muito pouca devolução, acho que até pelo produto, que a pessoa também, para gastar o quanto ela gastou no site, ela não fez isso rapidinho. Ela pensou 10 vezes, né? Ela pensou e tal, então a gente tem pouquíssimas devoluções, não chega a ser um problema para mim. E aí a questão da entrega, a logística, esse é um desafio que tem um custo que é o seguro. Basicamente é isso, a gente tem que fazer seguro das peças, a gente tem lá um valor X, a partir da onde a gente faz seguro. Poucos problemas também, ainda bem, nunca tivemos muito problema com isso. Mas sempre tem uma tensão no ar, dependendo do valor da peça. A gente manda a peça para fora do Brasil, então sempre tem uma tensão. A peça às vezes fica 15 dias por aí, até chegar na mão do cliente. Então, apesar de ter o seguro resolve a questão financeira, mas não resolve a insatisfação do cliente, a experiência ruim, né? Então, a gente tem uma apreensão, mas assim, não tivemos grandes problemas, os que a gente teve foram pequenos, também tranquila, essa parte de entrega, tranquila. Eu fico imaginando, vocês vendem as joias personalizadas, né? Questão de tamanho e tudo mais. Sim. Vocês já chegaram a enfrentar a situação de chargeback, do tipo, você fez personalizado, enviou e a pessoa reclamou na cobrança, ou o cartão era algum problema assim, você teve? A gente teve, eu acho que os chargebacks que a gente teve foram por fraude. Por fraude. Então nunca teve um chargeback de que alguém que não gostou, daí, porque os chargebacks que a gente teve, nunca mais a pessoa interagiu com a gente e a gente descobriu que foi fraude. Mas nesse sentido de alguém receber, não gostar e não pagar porque não gostou, nunca tivemos. Puxa, que bom, né? Você vê a importância de fazer aquele atendimento que vocês fazem desde a vontade de comprar até o clique no buy ali, né? Isso é muito importante. Então, e a personalização vem aí também. E quando acontece, por exemplo, a gente faz um anel, que é uma coisa super sensível. Só para vocês terem ideia, isso aqui é uma aneleira. Então, aqui, cada aro desse aqui é o tamanho possível, né, do dedo da pessoa. Então, é muito delicado isso aqui, de um número para meio número aqui, já fica grande na mão, já escorrega e tal. Então, o que acontece? A pessoa compra online, escolhe o tamanho, mas escolheu errado. A gente faz o tamanho que ela escolheu, manda. Chega lá, ela fala, ficou grande. Manda para cá, custo meu, a gente resolve, eu arrumo de novo, manda de volta, sabe? Isso faz parte do meu negócio, a gente já entende isso, não é nem como um custo, esse é um processo de venda, é assim mesmo. Aqui funcionaria assim, no online tem que funcionar igual, né? Só um pouco mais caro, um pouco mais demorado, mas tem que funcionar igual. Então, e as personalizações também, às vezes a pessoa recebeu, mas não era bem isso. Então, volta para cá, vamos fazer do jeito que você queria. Mas assim, ter problema da pessoa devolver, falar, não quero mais porque não era assim, a gente nunca teve, não. Graças a Deus. Eu fico assim porque, muito tempo atrás, uma vez eu comprei uma coisa naquelas revistas, sabe? Tipo, Avon. Aí era um hino decorativo. Quantos anos você tem? Pois é, né? Existe mais, meu. Com essa idade, comprando coisa. Olha essa cara aí. É só a cara. E aí eu comprei, tá vendo? Eu não sei a minha idade. Mas eu comprei essas revistinhas e aí o negócio chegou, eu imaginei que fosse um item decorativo desse tamanho, assim, que ia ficar lindo em cima da mesa e tal. Chegou, era um chaveiro. Nossa. E era pra presente. E aí eu fiquei sem graça, porque eu comprei pra pessoa, e aí eu cheguei pra pessoa e falei assim, olha, então, eu comprei um negócio que ia ser muito legal, só que veio no tamanho muito errado. Não é judiação minha, sabe? Não tô falando contigo, mas aqui tá um negócio desse tamanho. Um chaveiro. Isso aí mesmo. Eu tive uma experiência também que eu trago para cá, que foi quando eu estava me mudando de volta para o Brasil, fui vender minhas coisas. E naquela época tinha o Craigslist,
nos Estados Unidos. Era uma plataforma lá, bem simples, que você colocava lá, punha a foto das coisas, punha o preço, a pessoa entrava em contato pelo telefone. Não tinha nem smartphone, naquela época era tudo ali no SMS mesmo. Mas enfim, você colocava a foto lá, a pessoa conseguia ver a foto no site. E eu tinha um isopor, um cooler, ele era desse tamanho assim, sei lá, 25 centímetros por 20. E eu coloquei a foto dele lá e botei o preço lá. Aí o cara entrou em contato comigo e, enfim, a gente combinou, ele foi buscar lá onde eu morava. A hora que ele chegou e olhou o cooler, ele falou, é isso mesmo? Eu falei, é isso. Ele, parecia que era muito maior. Daí eu falei, putz, sacanagem e tal. O cara veio de longe e tal. Aí eu dei para ele o cooler, falei, desculpa. Daí eu fui olhar a foto, realmente parecia, que para mim não parecia, mas eu tava olhando para aquilo todo dia, mas realmente na foto parecia que era um cooler grande, sei lá, daqueles grandões. E então essa experiência eu trago para mim, assim, aqui no dia a dia também, de ter lá no site uma informação visual bem palpável, com medida, quando possível, foto na mão da pessoa e tal, para evitar esses constrangimentos aí. Eu sempre vejo isso, por exemplo, quando eu vou comprar coisa no Mercado Livre da vida, e aí eu tenho medo de ser pequeno, eu peço a pessoa, coloca uma moeda do lado, uma deixa eu isso aí. Entender como é que funciona isso. Vira e mexe, eu tenho muito esse problema quando eu tô com a minha noiva, e aí ela vai comprar uma coisa de comer. Aí ela fala assim, aqui tem uma empanada. E aí eu vejo assim, qual que é o tamanho da empanada? Ela tá assim, é o tamanho normal. Aí fica assim, o que é normal? Me compara com essa mão. Eu tô vendo o telefone, né? Aí eu fico assim, e aí, o que é o normal? E mesmo na foto não fica legal, né? Tem que comparar. Aí eu falo assim, se for maior que a sua mão, você traz só 2. Se for menor, você traz 3. Desafios do e-commerce. Exatamente, desafios. Enfim, Richard, agora vamos mudar um pouquinho o nosso assunto aqui, vamos tentar focar mais no marketing. Eu queria entender para você, assim, qual que foi a estratégia de marketing que foi definitiva para o sucesso das vendas, seja no e-commerce ou mesmo no físico. Eu acho que todas as estratégias, não tem uma estratégia, a gente muda de estratégia, a gente tem o planejamento anual, que ele vai se modificando durante o ano, então eu não diria que a gente tem uma estratégia de marketing. Mas o mais importante é que todas as estratégias que a gente teve ou tem em algum momento, elas estão pautadas, em primeiro lugar, um atendimento de excelência. E, em segundo lugar, o produto de excelência. Em terceiro lugar, um pós-venda de excelência. E aí, sabe, nenhuma outra estratégia de marketing vai superar essas 3 coisas, se você não tiver isso bem resolvido, sabe? Então, esse é sempre o fundamento nosso, trazer o cliente para mais perto possível, no caso do e-commerce, né? Como eu já falei aqui, tentar replicar a experiência que a gente tem, que a gente consegue ter dentro da loja, tentar replicar ela dentro do e-commerce. Então, isso também está lá pautado na nossa estratégia sempre, está por trás da nossa estratégia sempre isso. Até também isso eu tirei muito, assim, de um livro que eu li há uns 10, 12 anos atrás, que foi Zappos, Delivering Happiness. É um mexicano que começou... A Zappos nos Estados Unidos é uma empresa que vende calçados, é a Netshoes dos Estados Unidos. E esse cara, esse empresário começou a Netshoes há muito tempo atrás. Ele foi um visionário do e-commerce. Ele que começou a fazer o seguinte: quando você comprava um tênis, ele mandava mais dois tamanhos. Ele mandava um maior e um menor. Então, você recebia 3. Você comprava e recebia 3. E aí você experimentava, ficava qual você queria, os outros 2 devolvia de graça. Esse cara começou isso lá nos Estados Unidos, sei lá, em 2012, 13, por aí. Depois essa empresa foi vendida para a Amazon por mais de 1 bilhão na época. Mas enfim, o que esse cara diz no Delivering Happiness, que é o livro dele, né, Entregando Felicidade. Tem em português, eu não sei se é essa a tradução exatamente. É que ele é uma empresa de serviço que por acaso vende sapato. Por que ele fala que é uma empresa de serviço? Porque tem muito serviço por trás.
E a mágica está aí, a mágica não está no produto, o produto tem que estar bem resolvido, ele tem que ser competitivo, tem que ter um preço competitivo, tem que ser de boa qualidade, mas isso não pode, você não pode basear nada no teu produto, você tem que basear no teu serviço, ele que vai dar suporte para o teu produto chegar lá no teu cliente, do jeito que tem que chegar. Então, acho que a gente baseia muito aqui a nossa história aqui no marketing assim, sempre tentando estar o mais próximo possível e oferecer um serviço de excelência. Pois é, tá vendo? Não é nem a questão do produto em si, né? Mas da experiência que você traz para o seu cliente. É isso aí, o produto tem que estar resolvido, ou seja, ele tem que ser competitivo, né? Nem digo que ele tem que ser bom, ou ruim, ou caro, ou barato, né? Porque ele pode ser ruim se ele for competir com os ruins, né? Tem que ser bom se ele for competir com os bons, né? Tem que ser competitivo. Então isso tem que estar resolvido, isso é o mais básico possível. E aí o resto todo vem atrás disso. Eu vejo isso mais em franquias. Por exemplo, você vai pegar uma grande franquia aí de hambúrguer da vida. Às vezes o hambúrguer de lá não é o melhor, não é o mais barato, mas tem uma consistência. E você vai sempre ter a mesma experiência, independente da franquia que você for. Isso é interessante, porque você sabe que ali você pode contar. E esse negócio de poder contar, para mim, foi uma mudança de chave. Principalmente quando eu comecei a Infinity lá atrás. O Infinity já vai fazer 8 anos, então tem bastante tempo. Aí, parabéns. Para uma empresa de TI é uma eternidade. Legal. É verdade. Quando a gente começou foi nessa mudança, porque quando eu era cliente, eu não tinha muitos produtos no mercado, mas poucos que realmente tinham aquela atenção, sabe, aquela vontade de atender você, sabe, de querer te mostrar o que era melhor. E aí, quando a gente fez a Infinity, eu foquei nisso. Então a gente tem um time de tão bom no pós-venda quanto na né? E eu posso confirmar isso. Eu tenho um super atendimento, é super legal, é descontraído, né, como você falou, e a parte técnica tá ali juntinha, sabe? Ele não é formal, não precisa ser chato, não precisa ser frio, ele é descontraído e totalmente confiável. Então, acho que vocês acertaram na mosca aí, né, nisso que você está falando também. Parabéns. Muito obrigado. Principalmente porque é um produto complexo. Então, super complexo. Eu tive que estudar, eu não entendia nada. Eu tive que estudar para saber o que vocês faziam exatamente, quem eram vocês aqui no meu dia a dia. E a gente recebe muito esse feedback, por mais que a gente tente simplificar o produto e tal, mas a gente tenta realmente estar ali do lado, porque, ok, você vai ter uma dificuldade, mas deixa a gente te ajudar. Deixa a gente entender o que é o caso e vamos passo a passo. Não, eu entro aqui no chat, às vezes, que eu tô tendo alguma coisa aqui no site e tal, eu tenho atendimento super rápido, ao mesmo tempo vocês falam, gente, se você quiser resolver, vai aqui, ó, clica aqui, que você resolve sozinho. Pô, maravilha, não preciso mais que isso. Parabéns. Exato. É verdade, bem legal. Muitas pessoas têm essa noção de que vendeu, acabou, né? Na verdade, não, vendeu, começou. Vendeu, começou, isso aí, boa, é isso que eu penso também. Exatamente, porque a gente entende que, eu acho que até questão econômica também, é muito mais fácil você manter um cliente feliz do que tentar conseguir vários novos, né? Porque geralmente a gente tem aquela máxima, né? O cliente feliz, ele conta para 1, 2 pessoas. Agora, o cliente insatisfeito... então... Eu lembro que a gente estava falando agora há pouco da má experiência, o cliente feliz não vai entrar lá no teu, sei lá onde, num fórum e tal, falar, nossa, que maravilha do produto, até faz, mas quem mais faz é quem vai para reclamar. Exatamente. Então tem que ter esse foco, né? Então acho que a estratégia de marketing competitiva, pelo menos eu vejo isso na maior parte das empresas que tem sucesso, assim, a comercial principalmente, é o fato de ter o cliente-centrismo, né? Ou seja, cliente-centrismo. Exatamente, aquela ideia de ter o cliente no centro ali, né? De entender que, ok, esse meu cliente não está satisfeito, então é problema meu. Deixa eu entender o que eu posso fazer. Vamos lá. Porque às vezes é mais barato você gastar, igual você falou, de pagar para entregar o produto ajustado, o tamanho ou coisa do tipo, né? Aquela devolução, etc., do que perder o cliente. Claro, isso a gente não tem nem dúvida, que nem cogita isso, né? Tem que resolver. Ficou legal, a gente resolve. Não, legal, show de bola. E uma última pergunta que eu queria fazer, assim, se você fosse sintetizar esse nosso papo aqui, que tá sendo muito legal até agora, né? Que dica ou dicas você daria para quem vai iniciar um e-commerce? Para quem vai iniciar um e-commerce, principalmente, assim... Vocês. Um de sucesso que nem de vocês. Opa, obrigado. Eu diria que a primeira coisa é a informação.
você tem que ter muita informação disponível, né? Imaginando de novo que o teu produto está bem resolvido, tudo aquilo que a gente já falou. Mas, assim, você vai migrar da tua portinha lá, da tua loja, e vai botar ela no mundo virtual. Imagine que você tem um cliente que vai entrar na porta da tua loja e ninguém vai falar com ele, a princípio. Os produtos vão estar ali, ele vai poder olhar e vai ter que ter coisa escrita para ele, vai ter que comprar sozinho, né? Pense que ele não tem o apoio que... Então, a gente tem muito isso, eu vivi muito isso. Da experiência que a gente é acostumado com o cliente que entra na tua loja e você explica para ele, você entrega na mão dele, você faz tudo isso. E ali não, então como é que você faz isso? Eu acho que principalmente com informação, sendo muito objetivo, né? Claro, sem encher linguiça, porque ninguém é afim de encher linguiça, é só o SEO da Google que gosta, mas o cliente não gosta de ler, né? Aquela bobeirada que a gente acaba escrevendo por causa do SEO. O cliente não quer ver aquilo, não vai ler aquilo, né? Mas é a informação precisa, consistente, que é importante para o cliente, para ele decidir, né? Comprar. Aí outra coisa que eu diria que eu passei por isso e diria que uma preocupação que eu não tive no início e depois me causou muito problema foi a plataforma que você vai usar. Você vai usar uma coisa pronta, você vai usar uma coisa semi-pronta, mais engessadinha, ou você vai customizar totalmente o teu site. Isso é uma decisão, né, que eu não sei dizer qual é a melhor, mas é uma preocupação que deve existir, porque isso depois é um pepino grande para resolver. É caro, é demorado, e então ter essa preocupação lá atrás que eu não tive e acabei sofrendo com isso. Tivemos que migrar algumas vezes, refazer muita coisa e tal. Então, escolher bem a tua plataforma, isso é crucial. Legal. E a gente já tem alguns podcasts falando sobre isso aqui, tá? Olha aí. Passados aí que olha, eu andei lendo, mas esse eu não vi. A gente fala sobre algumas plataformas pagas, sobre plataformas gratuitas. Isso. Bem legal. Você ouvinte aí também, bom. Dá uma olhadinha lá, você vai gostar. Porque é muito fácil pra gente aqui, que é Infinity, que trabalha com hospedagem, falar para você pegar um open source e montar a sua loja do zero. Muito conveniente. Mas, pelo contrário, esses podcasts, vou até adiantar para vocês, mas assistem lá na íntegra que vai ser mais legal. Mas a gente tenta dar a dica é o seguinte: se você está começando, você tem pouco capital, não tem ideia nem se a sua ideia está validada, vai pelo mais barato. Pega aquela plataforma engessada mesmo, que às vezes nem te cobra uma mensalidade. Só para você começar. E aí, deu certo, começou a funcionar, tá legal, você vai ter naturalmente a necessidade de adicionar um recurso a mais. Exatamente. De querer fazer uma coisa que ali... E às vezes a plataforma, pelo menos as fechadas, não vão conseguir te atender na maior parte das vezes quando for esses recursos especiais, né? Uma coisinha a mais, por exemplo. Eu não quero que o frete seja só nessa transportadora, eu quero instalar essa outra. É isso. Não tem suporte. Isso aí, não tem suporte. Aí o que a gente... Porque é a dor, né? É o que a gente vive, né? É isso aí, todo dia. Agora a gente estabilizou já faz algum tempinho, mas a gente sofreu um pouquinho, sim. Aprendeu. A gente, inclusive, é interessante a gente falar isso porque não é somente no e-commerce que a gente sofre esse tipo de solução, né? De problema, na verdade. Porque não existe uma solução 100%, né? Para nada na vida, né? Sempre tem os prós e contras. Então tem que colocar na balança e ver o que vale a pena ou não vale, né? O que você está disposto a não ter dentro do seu ambiente, né? O que você realmente precisa. Então, quando a gente fala, vai para um sistema fechado, só garanta que você consiga exportar os seus produtos e suas vendas. Para outro lugar. E outra, como você falou, até que quem está começando, às vezes tem pouco capital e principalmente tem pouca experiência nesse mundo. Esse mundo é um outro mundo, né? O mundo do e-commerce, ele envolve um monte de coisa que eu nunca tinha ouvido falar, né? E que eu tive que aprender aí alguma coisa apanhando, outras coisas estudando. Mas isso acaba dificultando bastante a tomada de decisão, porque é complexo pra caramba, você entender tudo que está por trás disso, os meios de pagamento, enfim, tem muita coisa por trás disso, e daí, de novo, voltando à pergunta original, a dica, duas dicas seriam essa, uma preocupação com a parte técnica ali, estudar bastante, ver onde é que você vai colocar o teu recurso no começo, e em segundo lugar exportar a tua experiência de loja para dentro da
máximo possível para dentro do e-commerce. Exato. E como a gente falou até então, focar muito no seu cliente, né, Richard? Isso aí, foco no cliente. Ouve Foco ele. no cliente. Isso aí, ouve ele, pega ele no colo e leva onde ele quiser. Mas é uma lição, eu acho que para qualquer área de empreendedorismo, viu? Porque sem dúvida, né? acho que quando você vende uma solução, você está sempre prestando um serviço. Independente do que seja um produto, seja um serviço, que for. Você está sempre facilitando a vida de alguém. Né? Seja num processo de tomada de decisão, seja até mesmo na área infraestrutural, como a Infinity trabalha, né? Que é oferecendo um serviço de web e tal. Mas é importante a gente focar que a gente está aqui para resolver uma dor do cliente. Então a gente tem que tentar fazer da melhor forma que a gente pode, né? É isso aí. Enfim, então a gente vai chegando aí no finalzinho desse Infinity Cast, infelizmente. Puxa vida, e o papo tava bom, hein? Tava bom. Muito legal. Muito legal. Richard, gostaria muito de agradecer a sua participação, pelo seu tempo investido. Obrigado. Eu que agradeço. Maravilha. Legal conversar com vocês. Prazer conhecê-los. Muito legal. Foi muito bacana aí a experiência. Que massa, que legal. Fico muito feliz que você tenha gostado. E fico muito mais feliz ainda de você estar gostando do nosso produto aqui na Infinity. Estou gostando muito. Legal. Ótimo. Muito obrigado. Imagina, que é isso. Você gostaria de dar um recado para alguém? Quer deixar suas redes sociais, coisas do tipo, falar mais sobre a loja? Pode ficar à vontade, usa esse espaço. Tipo o show da Xuxa, aquele que manda um beijo. Eu ia falar isso agora! Ei, cara, esse cara assistiu o show da Xuxa, meu. Quer mandar um recado para alguém? Galera. Justamente para você. Sempre esse. As considerações. Eu, de novo, diria que para quem está começando, essa é uma trajetória que pode ser muito legal, tem muito aprendizado, e quem não começou ainda, que não começou a pensar nisso ainda, que comece, porque assim, isso não tem volta, né? Eu acho que a gente não sabe ainda exatamente onde vai acabar, mas assim, que o e-commerce não tem mais volta, já está óbvio, ele já entrou na vida das pessoas, já está aí, então a questão, como eu falei, é da gente se adaptar a ele, né? O quanto antes. E o que mais que eu poderia dar assim, um conselho? Contrate a Infinity, eu estou muito feliz com eles, me deram um super suporte aí nos últimos tempos. E aquele beijo para minha mãe, para meu pai e para você. Era esse também tinha, né? Tinha. Então, antes de a gente terminar aqui, gostaria de pedir quem está nos assistindo, nos ouvindo, seja no Spotify, no YouTube, não se esqueçam de curtir o vídeo ou seguir a nossa playlist lá do Infinity Cast no Spotify. E como sempre, tenham uma ótima tarde, ótimo dia, ótima noite. E até a próxima. Tchau, pessoal. Beleza, tchau. Boa noite. Até logo. Tchau.